Vi alguns comentários aí no Plantão Brasil aqui no YouTube, dizendo: ai, Thiago, parece que a Globo é até paga para defender os interesses dos Estados Unidos. Pô, gente, parece? Mas quem são os principais anunciantes? São multinacionais, são empresas do mercado financeiro. Essas empresas têm amplo financiamento dos Estados Unidos, e aí eles pagam para a Globo, e a Globo dá a opinião que eles querem. É por isso que você vê lá, gente, você vê, nossa, estão matando criancinhas, aí aparece a Renata Lopretti no Globo News, com um gráfico assim, ó, dizendo: olha, tem muita criança morrendo porque na sociedade palestina tem quase 4 filhos por mulher, então eles têm muita criança lá, eles dão à luz demais, eles têm filhos, por isso tem criança morrendo, eles têm filhos demais. É isso aí, quem paga dá as ordens. E agora, quem paga tá falando, ó, é para enquadrar o governo Lula. O pretexto que estão usando aí nos últimos 10 dias, muita gente não tá sabendo, então eu venho dizer aqui a você na esquerda. A imprensa tá usando uma declaração do Lula, o Lula deu um café da manhã. Esse é o erro do Lula, ele é legal demais com a imprensa, são abutres, são parasitas. A imprensa brasileira, a grande mídia, parasita. O Lula deu um café da manhã com tudo do bom e do melhor para os jornalistas da grande imprensa que cobrem o Palácio do Planalto. Nesse café da manhã, num clima relaxado, todo mundo feliz, o Lula vai lá e fala: olha, o Lula repetiu o que falaram os principais economistas do Brasil e do mundo sobre o Brasil nos últimos meses. Olha, a nossa meta fiscal é zero, meta de superávit ou déficit é zero, mas não precisa ser zero, pode ter aí um resultado negativo em 0,25, em meio ponto, isso não é o fim do mundo não. Olha, para quem não está entendendo a declaração, ou para quem viu só parte disso na imprensa, é o seguinte: tem sempre ali no PIB do país, tem o déficit ou superávit, que é o quanto o governo gasta e quanto arrecada lá no fim do ano, essa conta. E aí, muitos economistas estão falando ao longo do ano o seguinte: olha, o Bolsonaro tinha sempre resultados negativos. Dificilmente o Lula vai conseguir um resultado positivo, ou até um resultado zero, porque o governo Lula no primeiro ano tem que fazer muitos investimentos, mas esses investimentos vão aumentar a arrecadação nos próximos anos. Então, mesmo que seja negativo agora, não é o fim do mundo, porque você está plantando para colher depois. Então, imagina que você aí tem... Eu vou te dar um exemplo aí. Imagina que você aí tem um monte de semente. Aí você fala: pô, vou plantar. Mas você vai ter que gastar com a água, com as sementes que você comprou, vai ter que gastar talvez com adubo, com não sei o quê, mas lá na frente você vai colher e valeu muito mais. Então é isso que o Lula está fazendo, e aí inúmeros economistas falaram isso. O Lula, num clima descontraído, se sentindo ali seguro na frente desses abutres, falou isso: ó, não é o fim do mundo. Nossa, a imprensa caiu matando. Como? O Lula está aceitando um resultado negativo na economia em 0,5, o quê? Aí o mercado fez pressão, a bolsa caiu, o dólar subiu, aí ficou aquela, só que depois a bolsa voltou a subir. O dólar voltou a cair, está em 4,89 o dólar. 4,89 fechou na sexta-feira o dólar. Resultado assim, tá caindo. Não dá para falar que o Lula sumiu com 5,60, tá 4,89. Mas já caiu, já subiu, já caiu, já subiu. Tá na queda. Não. Você teve aí editorial é a opinião do veículo. Você teve da Folha, do Estadão, do O Globo, dos 3 maiores jornais do país. Você teve no Globo News, quando não está falando bem de Israel, passando o crime para o genocídio, o Globo News está falando de meta fiscal e escalando aí Miriam Leitão, Merval Pereira, Demetrio Magnoli e outros abutres, outros aí, esse pessoal que é de tudo menos jornalista, para detonar o Lula, para detonar e falar: essa fala do Lula. O Estadão falou que, olha, o Lula retrocedeu aí nesses últimos anos, ele só retrocede. Ele fala: Começou, quando são todos os veículos de imprensa juntos na mesma coisa, ainda mais pegando numa fala dele, é porque tá começando. Só que aí veio a pior parte. Veio a tentativa de criar picuinha dentro do governo. Aí colunistas aí dos grandes veículos começaram a falar, não só nas suas colunas escritas, mas também nas câmeras, que olha, o Lula está desautorizando o ministro Haddad. O Haddad não tem poder no governo. Olha, o Haddad, nossa, alas do PT já nem querem mais o Haddad para 2026, viu? Já não quer. Gente, todo mundo sabe que o plano é o Lula ser reeleito. Ninguém tá falando de Haddad. Por acaso o Lula não quiser, todo mundo sabe que é o Haddad. Mas não, alas do PT não querem, não, porque olha, tem uma rejeição. Olha, o Haddad está ali desagradando. Não tem nada disso. Nada disso.
todos aí coesos no governo, então um clima de união e tudo mais. O Haddad tem que falar de um jeito para o mercado financeiro. O Lula falou uma coisa porque ele se sentiu na liberdade porque os próprios aí economistas do mercado financeiro estavam falando o que ele falou. Aí ele falou, repetiu. Aí pá, cai, porque ele é o presidente, ele não pode falar isso. Aí eu vi aí jornalistas da Folha dizendo que, olha, o Lula tem que aprender com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro pelo menos não se metia em economia. 133 milhões de brasileiros estavam passando fome no governo Bolsonaro. A imprensa criou até um novo termo, insegurança alimentar, que era o termo para quem está literalmente passando fome, para quem está com a barriga roncando e não sabe quando é a próxima refeição e não tem comida suficiente para todo mundo em casa, tá? Então tem 4 pessoas na sua casa, você sabe que tem comida para 1 ou 2 no máximo, então vai comer 4 mal, vai ficar 4 pessoas aí com fome, para comer um pouquinho aí, para não ficar 1 ou 2 sem comer nada, fora as famílias que fica aí a mãe e o pai sem comer nada para dar para os filhos. É isso! Mas o Lula tem que aprender com o Bolsonaro. Essa é a imprensa brasileira. Por quê? Esse ataque não vem da imprensa brasileira. Tiago, não. Pensa, quem paga? Quem assina o cheque? Mercado financeiro. Quem assina o cheque do mercado financeiro brasileiro? Lá em cima, Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos apoiam isso aí. Por quê? Porque tá tendo aí uma revolução que não foi esperada pelo governo americano. Eu acredito que se o Joe Biden pudesse ver o futuro, talvez ele até apoiasse o golpe de Estado do Bolsonaro em termos que desse aí para ele fazer alguma coisa. Porque, olha, o Lula indicou a Dilma para presidenta do Banco dos BRICS. A Dilma começou a articular, e a Dilma, eu vou falar, eu fiz não é nem crítica, viu? Eu falei aqui um fato sobre a Dilma por muitos e muitos anos, e eu lembro que eu fui o primeiro a falar isso aqui. Desde 2019 eu falo, a Dilma é muito técnica. Colocar a Dilma como presidenta foi um erro gigantesco. A Dilma consegue lidar com qualquer um no campo técnico. A Dilma não faz política com os bandidos do Centrão. Ela não tem paciência para isso. Deu no que deu, o golpe. Mas você coloca a Dilma para falar com líderes mundiais, com banqueiros, com gente aí, ministros da economia, a Dilma vai dar show. E a Dilma está dando show. A Dilma está falando aí com ministros da economia, líderes aí, chefes de Estado de toda a Ásia, principalmente a Ásia, da África, alguns da América Latina também, e ela está dando show. Ela está expandindo o Banco dos BRICS, fazendo inúmeros investimentos aí, mostrando, ó, que a gente vai investir no desenvolvimento dos países do chamado Sul Global. Eu vi aí bolsominions e até uma jornalista aí da Globo fazendo chacota da Dilma, com uma fala dela que fala, os países do Norte Global, que na verdade tem alguns que estão no Hemisfério Sul, e tem o Sul Global, que na verdade tem alguns países do Hemisfério Norte. Ela usou o termo ali, Sul Global. São os países, a maioria estão no Hemisfério Sul, mas alguns são no Hemisfério Norte, e são os países em desenvolvimento, ou os países de terceiro mundo, usa aí a nomenclatura que quiser. E o Norte Global são os países de primeiro mundo, ou desenvolvidos. Aí a diferença é que a Rússia faz parte hoje do chamado Sul Global, porque está aí do lado do BRICS. E a Austrália, que fica no Hemisfério Sul, faz parte do Norte Global, porque sempre foi apoiada pela Inglaterra e Estados Unidos. Tá, voltando ao assunto, começou uma mega revolução. Essa revolução, para tentar barrar essa revolução, os Estados Unidos abriram uma frente de batalha na Ucrânia. A imprensa toda falou, a Rússia invadiu a Ucrânia. Mostrei aqui, quem é plantonista aí há mais de 1 ano e meio, vai lembrar que eu mostrei aqui até documentos secretos dos Estados Unidos de 2008, que o Julian Assange, que está aí, um jornalista que está aí para pegar prisão perpétua por mostrá-los, mostrou dizendo que os Estados Unidos sabiam desde 2008 e planejaram que isso acontecesse. Eles sabiam que se tivesse uma chance da Ucrânia entrar na OTAN, a Rússia invadiria a Ucrânia. Então eles foram planejando, teve um golpe de Estado lá, colocaram o governo fantoche lá, foram seduzindo o governo fantoche até que conseguissem ali um convite praticamente formal da OTAN e declarações, inúmeras declarações aí do presidente fantoche da Ucrânia de que iria entrar na OTAN. Deu o que aconteceu, a Rússia invadiu a Ucrânia e aí começou a guerra. Então começaram ali uma frente de batalha contra a Rússia. Tentaram uma guerra em Taiwan de todas as maneiras, só que o governo de Taiwan não é fantoche o suficiente para fazer essa loucura, então isso ficou meio em pausa. Não tinham mais o que fazer porque estavam perdendo, sendo achincalhados com a missão na Ucrânia, e o próprio eleitorado norte-americano parou de querer dar dinheiro para a Ucrânia. Assim, pô,
A gente não tem aqui SUS, não tem SUS lá. E cada vez é um problema maior que está sendo mostrado para os Estados Unidos o seguinte, ó, outros países têm e vocês aí quebram um braço e pagam 10 mil dólares. E os americanos estão cada vez mais irritados com essa situação. São motivo de chacota em redes sociais. Eu peço a sua inscrição no canal e seguiremos aqui na luta para evitar essa tentativa aí de golpe, mais uma, né? Falou!